Boa noite. E afinal, a reencarnação existe? Se buscarmos na IA do Google, ela dirá que não há provas científicas da reencarnação, sendo, portanto, uma questão de crença filosófica ou religiosa. Os que argumentam contra sempre encontram justificativas para negar ou explicar qualquer meio ou técnica que traga informações de outras vidas, seja por imaginação, fantasia, delírios, etc. Okay? Não importando se a informação da outra vida foi uma lembrança, ou resultado de uma regressão hipnótica, ou por uma regressão mediúnica, seja por apometria ou até viagem astral. Mas antes de continuar, se você curte esse tipo de assunto, compartilhe, comente, se inscreva e divulgue para os seus amigos. Assim você me ajuda a manter esse canal. No meu livro, Entre Dois Mundos, aliás, eu vou deixar um link aqui para quem quiser comprar, enfim, na descrição desse vídeo, ok? No capítulo 8, explora o tema reencarnação, baseado em um estudo que sugeriu uma média de 15 reencarnações por pessoa desde o início da humanidade. Isso é uma estimativa, levando várias considerações, enfim, sobre a quantidade de pessoas que nasceram, morreram, etc. Mas isso estará bem melhor divulgado ou explícito nesse capítulo do livro. Então, ali eu passei a descrever algumas reencarnações minhas que obtive acesso por diversas técnicas ao longo da minha vida atual. A reencarnação, pela visão da doutrina espírita, é um meio justo para aperfeiçoamento dos espíritos. Particularmente, eu acredito que precisamos evoluir para quebrar esses ciclos de reencarnações aqui na Terra e partir para outras experiências. Pois a maior dificuldade em nascer aqui na Terra é o esquecimento do que aconteceu em outras vidas. Né? Por um lado, isso ajuda a nossa evolução espiritual, pois é muito provável reencarnar com pessoas que temos débitos a resgatar. Parte disso explica alguns relacionamentos conflitantes entre pais e filhos, entre irmãos e casais e outros. Né? No fundo, viemos para aprender a amar, inclusive nossos inimigos. Ok? Eu vou rapidamente comentar uma lembrança que eu tive através de uma espécie de apometria ou regressão a uma outra vida, ou até uma memória espiritual, porque isso ocorreu quando eu estava em desdobramento, quando eu estava em viagem astral. Eu fui dormir uma noite e quando no meu sonho lúcido, eu fiquei desperto, eu me vi em espírito, flutuando, né, andando em torno de uma sala, e ao olhar do alto ao chão, eu vi uma moça e um bercinho de um bebê. E eu reconheci aquela moça como sendo a minha mãe. E eu não tenho como ter esse tipo de lembrança, porque, afinal de contas, né, quem é que lembra da sua mãe ainda sem ser a sua mãe e jovem, né? E ela estava cuidando de um sobrinho. E nesse cômodo, era na casa da minha avó, né, no Rio de Janeiro, eu vi um armário. E eu sempre tive a vontade de me observar em algum espelho para ver como eu apareceria para mim, se era com essa imagem ou outra, né? E no caso eu consegui parar de frente ao espelho. Mapeei o espelho, que tinha um trabalho muito bonito em madeira, um tipo de armário antigo, né? E eu me vi, e eu realmente não era nada do que eu tenho hoje de aparência física, né? E depois acabei acordando, ou quando eu acordei, essa imagem veio à minha mente. E eu questionei a minha mãe, afinal, esse armário, existiu esse berço? Você teve algum momento da sua vida que você estava ao lado de um berço com alguma criança lá? E ela disse, confirmou.
confirmou, e esse berço era de um primo meu, né? E o armário existia num quarto da casa da minha avó, no Rio de Janeiro. Só que quando eu nasci, a primeira vez que eu efetivamente fui lá, que eu me lembro, eu tinha 5, 6 anos, e esse armário com esse espelho já não existia mais, muito menos o berço. O quarto tinha, sim, existia uma cama diferente lá. Então, como eu poderia ter uma memória dessas, a não ser que fosse minha, especialmente no meu espírito, e eu pude acessar essa vivência e trazer para a minha memória atual, indicando que eu já tinha uma programação para nascer com a minha família e já acompanhava a minha mãe. Então, quem gosta desse tipo de tema entende que foi uma lembrança, né? A despeito de você acreditar ou não. Eu coleciono essas informações minhas, né? Eu tive o privilégio de ter esse acesso a várias encarnações, em vários momentos da minha vida, e isso me ajudou muito a corrigir certas coisas. Então, por mais que o esquecimento seja algo que ocorre ao reencarnar na matéria, né, não é proibido o acesso. Às vezes não é conveniente, né, porque você pode lembrar de coisas ou ter acesso a informações que vão contra a tua essência atual. Mas saiba que se nosso chefe permite esse tipo de acesso à informação, e não é proibido, é porque a gente tem condições de trabalhar e aceitar o que vai ver, né? E aprimorar a nossa própria essência. Espero que goste desse assunto. Um grande abraço para vocês e boa semana.